Pega a sua Bíblia aí, pode ser o celular, não tem problema, amém? Pega seu bloco de anotação, porque hoje nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Abra ela comigo no livro aos Efésios, carta de Paulo, aos Efésios capítulo 1, amém? Glória a Deus. A tua palavra esconde, enquanto você vai achando aí, declara: guardada no meu coração. Capítulo 1, versículo 16. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei. Louvado é o teu nome, Jesus. E das tuas águas bebi. Aleluia. Minha vida a ti consagrei. Você pode fechar os seus olhos e declarar: meus dons e talentos são pra te servir. Aleluia. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, Senhor. Tu és assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Aleluia, aleluia. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. A presença de Deus é real nessa casa, amém? Vamos ler o texto bíblico. Dê a sua atenção agora, em nome de Jesus. Verso 16 diz assim: não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18: sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se você quiser uma água aí, é só levantar a mão. Nossos servos, nossos voluntários estarão servindo você, amém? Para que você possa dedicar esse tempo àquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Nós estamos diante de uma oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está orando pela igreja aqui, nesse trecho que nós lemos, nesse recorte que nós lemos aqui. Ele está orando pela igreja na região de Éfeso. Paulo está pedindo ao Espírito Santo, Paulo está orando e dizendo: Espírito Santo, conceda à igreja sabedoria, revelação, conceda à igreja conhecimento. Paulo está pedindo para que o Espírito Santo ilumine os olhos, mas não os olhos carnais, os olhos do coração. Ele está pedindo para que o Espírito Santo traga sobre a igreja luz ao coração. Para quê? O versículo vai dizer, o verso 18 vai nos dizer qual é o objetivo da oração de Paulo. Ele vai dizer: para que a igreja, para que
haja compreensão da esperança do chamado. Paulo está orando, pedindo: Espírito Santo, traga aos santos, traga à igreja revelação, conhecimento, sabedoria, luz, para que eles entendam, para que eles compreendam qual é o chamado de Deus. Perceba aqui no pedido de Paulo, uma oração específica pedindo para que Deus traga entendimento sobre o chamado. Irmãos, eu vejo na vida do apóstolo Paulo uma grande preocupação pela igreja, porque Deus confiou a ele, sendo um apóstolo, e Paulo está preocupado com que a igreja entenda a sua identidade, a sua natureza, o seu chamado. E de forma incansável ele ministrava orações diante de Deus. Ele orava a Deus pedindo a igreja, pedindo pela igreja. Veja comigo no capítulo 3 de aos Efésios, veja comigo mais uma vez Paulo orando. A partir do verso 9 aí você vai ver, ele vai falar sobre o eterno propósito de Deus, o mistério que foi revelado na dispensação dos séculos. Deus criou a igreja com um propósito, segundo o seu propósito eterno. E no verso 14, olha o que ele diz: por esta causa, dobro os meus joelhos perante o Pai, de que tem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que segundo, olha, mais uma vez ele está falando, segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer este amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez Paulo está orando, pedindo para que a igreja entenda a sua vocação, a sua chamada. Vamos ver isso, irmãos, esse zelo de Paulo não só nessa carta aqui. Eu queria convidar você a folhear sua Bíblia, 2 páginas, você vai entrar na carta aos Filipenses. Se você está com o celular vai ser bem fácil, né? Carta aos Filipenses, olha comigo o capítulo 1, verso 4. Vamos ver o mesmo zelo de Paulo aqui nessa carta. Ele está pedindo ao Espírito Santo que traga compreensão à igreja sobre o chamado da igreja. Qual é o chamado da igreja? Verso 4: sempre faço súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria. Aí o verso 6: estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando do chamado da igreja, pastor. Ele diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir essa obra até o dia de Cristo. E no verso 9, mais uma vez, eu peço isso em oração. E olha o que ele está pedindo: que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento, em todo entendimento. Verso 10: para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Verso 11: cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele está orando a mesma coisa, ele está pedindo a mesma coisa, para que a igreja seja cheia de sabedoria, de conhecimento, de revelação do seu chamado, para que eles vivam o seu chamado. Vamos ver isso também em Colossenses. Vamos para Colossenses, você pode virar aí mais 2 páginas, mais uma igreja. Colossenses capítulo 1, verso 9, pergunta para o irmão que está do seu lado: você ama a Bíblia? Porque hoje nós vamos ler Bíblia. Aleluia.
Nós precisamos quebrar esse paradigma de que nós não aguentamos leitura. Nós amamos a Bíblia, nós amamos a palavra de Deus. Agora a chave é termos o óculos correto para enxergarmos as maravilhas de Deus na palavra. Eu estava conversando com o pastor Vitor, 84 anos de idade. Ele falou para mim o seguinte: quarta-feira agora, estava ministrando a palavra lá na igreja Casa do Refúgio. Ele falou: agora, aos 84 anos, eu estou entendendo um pouquinho da palavra de Deus. 84 anos, mais de 60, não sei quantos anos de ministério. Agora ele diz que está compreendendo. Falei, meu Deus, a gente tem que ler Bíblia. Colossenses 1:9, olha só, a mesma oração. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar. Olha só, Paulo está orando, mais uma vez, pedindo ao Espírito. Olha só, também não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais o quê? Cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver. Paulo está dizendo: eu oro para que a igreja viva de maneira digna, conforme o seu chamado, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E qual é essa herança? O chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus para a igreja? Serem discípulos, filhos de Deus, semelhantes a Jesus Cristo. Percebemos aqui nessas 3 cartas, Paulo orando pelo mesmo propósito, para que a igreja entenda a sua natureza, entenda o seu chamado, compreenda a sua vocação. E Paulo, além de ele estar preocupado com isso, a sua preocupação se intensifica quando ele percebe que a igreja que ele cuidou, que a igreja que ele fundou, porque Paulo fundou a maioria das cartas aqui, das igrejas, essas igrejas foram fundadas por ele. Então a preocupação de Paulo se intensifica quando ele percebe que a igreja que ele fundou, que ele gastou tempo ensinando, fundamentando a igreja na doutrina de Cristo, dos apóstolos, e ele percebe, a sua preocupação ele intensifica o seu zelo, quando a igreja não está vivendo e não está exercendo a sua vocação. E pior, Paulo ele percebe que várias dessas igrejas, algumas das igrejas, ela está, ao invés de viver o seu chamado, ao invés de compreender a sua natureza, está vivendo. Paulo percebe que a igreja está completamente afastada do propósito de Deus, e ele percebe que muitas dessas igrejas não estão vivendo o chamado, a verdadeira vocação, e essas igrejas, muitas delas estavam cedendo aos falsos ensinos, aos falsos mestres. Então o zelo de Paulo se intensifica, e eu quero que você vá comigo agora na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Consegue achar aí? Você vai ter que voltar antes da carta aos Efésios. Isso. É isso aí. Gálatas capítulo 1. Os irmãos estão acompanhando? Capítulo 1. Veja só. Agora a preocupação de Paulo se torna uma indignação. Paulo está aqui chocado, pastor Rogério, com essa igreja. A região da Galácia era uma região onde tinha igrejas ali. E olha o verso 6 comigo, do capítulo 1, verso 6. Paulo ele tem um costume de sempre dar uma saudação. E Paulo ele tinha uma técnica, ele elogiava a igreja, ele falava das virtudes, mas para essa igreja aqui ele já foi direto ao ponto. Para essa igreja aqui ele não mediu palavras,
Ele deu a sua saudação nos primeiros versos aí, lá no verso 6, olha o que ele diz: maravilho-me, ou em outras traduções, estou admirado, chocado, que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou, pela graça de Cristo, para outro evangelho. Verso 7, que de fato não é outro evangelho, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perceba que esta igreja, ela retrocedeu. Imagine o coração de Paulo. Ele deu a vida, ele ensinou, Sandro, ele ministrou para essa igreja o evangelho, a simplicidade do evangelho. Ele ensinou que a igreja, ela tem uma chamada, que ela foi chamada, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. E Paulo percebe que esta igreja aqui, ela se desviou, ela se afastou e ela retrocedeu de forma drástica, ao ponto de Paulo falar que eu estou chocado, eu estou admirado, como vocês podem deixar o evangelho, como vocês podem deixar o chamado de vocês. Vocês foram chamados pela graça e vocês estão caindo na armadilha, na tentação, vocês estão cedendo, estão caindo no conto do vigário, estão caindo aí em outro evangelho. Ou seja, essa igreja aqui estava deixando a graça para viver de novo debaixo da lei, dos rudimentos da lei. Vai comigo no verso 3. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: gosta de Bíblia? Aperta o cinto. Aperta o cinto, que a gente precisa de Bíblia. Gálatas 3, verso 1. Olha o que Paulo diz para essa igreja: insensatos Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E é isto que quero saber de vós: foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviste? Aí o verso 3: sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Quantos estão acompanhando até aqui, irmãos? Olha só, Paulo está dizendo: vocês foram chamados pela graça, vocês vivem no Espírito, receberam o Espírito pela fé, e agora vocês estão prosperando na carne. Vocês estão se tornando uma igreja carnal, estão amadurecendo, mas não de forma espiritual, vocês estão amadurecendo para o outro lado. Verso 4, acompanha comigo aí, Douglas. Dá um glória a Deus aí, Douglas. Tem algum Douglas aqui? Aleluia. Será que eu sofri tanto por nada? Será que sofrestes tanto por nada, se é que isto foi por nada? Paulo está dizendo: será que foi em vão? Anos de dedicação, Rodrigo, pregou o evangelho, e o evangelho de Paulo não era palavra. Ele diz à igreja aos Coríntios, né, pastor? O evangelho não consiste em palavras de sabedoria, mas de demonstração de espírito e poder. Paulo pregava, alguém caía porque estava na janela, ele ia lá e a pessoa ressuscitava. A reunião de Paulo era uma reunião poderosa, avivamento. E aí no verso 11 ele diz: temo que eu tenha trabalhado inutilmente para convosco. Paulo está indignado. Paulo está dizendo para essa igreja: vocês estão voltando a ter mentalidade de escravos. Vocês foram livres, vocês receberam uma nova natureza, vocês receberam filiação em Cristo, vocês entendem que sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Vocês precisam andar em espírito, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês não estão vivendo conforme a sua chamada,
Vocês não estão vivendo conforme a sua vocação, vocês não estão vivendo conforme o propósito eterno de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Irmãos, o interesse de Paulo era só um. O interesse de Paulo não era no dinheiro da igreja. O interesse de Paulo não era ficar rico com as custas de ofertas de igrejas, não. O interesse de Paulo era só um: que a igreja cumprisse a sua chamada. No verso 19 do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, acompanha comigo aí: meus filhos, olha só, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, ele tinha um zelo, ele tinha ciúmes. Paulo só tinha uma intenção: que a igreja entendesse a sua chamada, e que eles vivessem de acordo com a vocação. Por isso ele diz: eu sofro como uma mulher, eu sofro como dores de parto, eu dou a vida até que Cristo seja formado em vós. Veja o que Paulo diz à igreja aos Coríntios. Vamos comigo na carta aos Coríntios? Pergunta para o irmão do lado se ele gosta da Bíblia. Pergunta aí, Big, para a esposa aí, pergunta aí Vinícius, pergunta aí para o irmão do lado, gosta da Bíblia? Mari gosta da Bíblia, amém? Jair, pergunta para sua esposa se ela ama a Bíblia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, pode acompanhar no celular também. Eu prefiro o papel porque eu posso rabiscar. Verso 1, capítulo 11. Olha que benção, Cauã, olha, já achou aí, Cauã? 2 Coríntios 11, verso 1. Aleluia. Aqui Paulo já está as duas cartas aos Coríntios é uma resposta, são cartas, Paulo está respondendo. Paulo recebeu um feedback da igreja, ele plantou essa igreja, ele trabalhou por essa igreja, então ele escreve as duas cartas porque ele ficou sabendo de coisas absurdas na igreja aos Coríntios. Você tinha uma igreja que dava trabalho, era a igreja aos Coríntios. Por isso que o Corinthians dá trabalho até hoje, né? Meu Deus. 2 Coríntios capítulo 11. Quem dera me suportasse um pouco na minha loucura. Paulo estava expressando aqui o desespero. Quem dera essa igreja me suporte um pouco na minha loucura. Quem dera me suporte um pouco ainda mais. Aí o verso 2 ele diz: por quê? Porque eu tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como uma virgem pura. Aleluia. Mas o verso 3 ele diz: mas eu temo que, assim como a serpente enganou, a serpente é o diabo, a antiga serpente, enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste do quê? Da simplicidade, da pureza que há em Cristo. E no verso 4 ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para a igreja aos Gálatas: porque se chega alguém em vós e prega outro Jesus que não pregamos, ou recebeis outro Espírito que não aquele que recebeste, outro Evangelho que não acolheste, vós de boa vontade suportais. Paulo está dizendo para essa igreja aqui: vocês aceitam qualquer heresia, qualquer um que vem no meio de vocês prometendo muitas coisas, vocês trocam o simples evangelho, o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho que é poder de Deus, vocês estão trocando
E ele diz: eu tenho ciúme, eu tenho zelo pela igreja. Paulo sabia quem era a igreja. Paulo sabia que a igreja era a noiva do Cordeiro. Aleluia. Você não está em qualquer lugar, você está diante da noiva do Cordeiro. Aleluia. Paulo sabia que a sua função era qual? Preparar a igreja. Paulo, ele entendia que o papel dele, a função dele era doutrinar a igreja, doutrina bíblica saudável. Paulo, ele entendia que a função dele, ele era como o amigo do noivo. Aliás, a mesma função de João Batista. Quem lembra de João Batista aqui? João Batista, ele foi o precursor, ele foi aquele que foi escolhido como a voz da voz que clama no deserto. É importante esse entendimento, porque João Batista não era uma voz apenas, ele era a voz daquele que clamava no deserto. Ele era o portador da voz. Deus estava clamando no deserto nos dias de João Batista Santo, porque lá no templo estava corrompido, não tinha pessoas disponíveis para ouvir a voz de Deus. Então a voz de Deus estava clamando no deserto, e João tinha sensibilidade, e João entendia. João Batista entendeu que a função dele era a mesma função de Elias, nos dias de Elias. E qual era a função de Elias? Ir e preparar o povo. Lucas 1,17, ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e a fim de construir um povo, preparar um povo. Essa era a função de João Batista, preparar o caminho para Jesus. A mesma função de Paulo, preparar a igreja, a noiva. E ele foi chamado também de amigo do noivo. Ele mesmo disse isso. Se você puder conseguir, João 3:27, se não, só marque aí, que eu vou correr aqui para citar. João 3:27, olha o que João Batista disse nos seus dias: ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Verso 29. Mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim completa essa minha alegria. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu que a função dele era preparar a igreja. Quantos estão aqui ainda? Ele era o amigo do noivo, ele se considerava amigo apenas. E por que João diz isto? Aliás, também era a mesma função do Espírito Santo. O Espírito Santo também tem zelo pela igreja. O Espírito Santo tem ciúme da igreja. Tiago 4:4 vai dizer que a igreja não pode adulterar, que a igreja não pode flertar com o mundo, porque o Espírito Santo tem ciúme da igreja. O mesmo ciúme que Paulo recebeu, que vem do alto, o zelo, preparar a igreja como uma noiva, o amigo do noivo. O Espírito Santo faz esse papel também de ser aquele que prepara a igreja. É por isso que o Espírito Santo está conosco como consolador, do nosso lado, dentro de nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para nos guiar na verdade. Ele é um amigo do noivo. Na cultura judaica de um casamento, o noivo, ele escolhia um amigo leal, de confiança, porque o noivo, ele estava preparando todos os pormenores para o casamento, a casa, e aí ele confiava a noiva por um amigo leal, íntimo, alguém de muita confiança dele. E para quê? Qual era esse papel do amigo do noivo? O amigo do noivo era aquele que tinha o papel de cuidar da noiva, de preparar a noiva, de dar suporte para a noiva.
O amigo do noivo, na cultura judaica, de um casamento judaico, ele está ali para ajudar a noiva a compreender o gosto, o jeito que o noivo deseja que a sua noiva esteja. Veja, perceba o paralelo de um casamento judaico com aquilo que nós estamos ministrando aqui. O amigo do noivo, na cultura judaica, ele comunicava à noiva a mensagem do noivo. Ele dizia para a noiva, ele abria o coração da noiva para que a noiva ficasse mais apaixonada pelo noivo. A noiva chegava no amigo e dizia como ele é, qual é o seu gosto, o que ele quer. E o amigo do noivo, leal, ele partilhava com a noiva sobre o coração do noivo. Esse é o papel do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo, ele tem um papel de nos preparar. E nos preparar para quê? Para o dia do casamento. O amigo do noivo, ele trazia presentes. Na cultura judaica, ele trazia presentes para a noiva, porque a noiva, ela precisava estar ataviada, preparada, madura para o dia do casamento, porque nenhum noivo casa com uma criança, ele precisa casar com uma noiva madura. Então precisa de tempo para ela amadurecer. Quem está entendendo isso? E ele trazia presentes. Entre esses presentes tinha um colar, que era um colar de 10 dracmas. E esse colar de 10 dracmas era colocado na cabeça ou no pescoço da noiva. E quando a noiva saía com esse colar de 10 dracmas na rua, ela estava dizendo para todos que ela estava comprometida, que ela tinha uma aliança e que ela estava perto para se casar. Veja bem isso. Jesus nos contou uma parábola em Lucas 15 sobre uma mulher que perdeu uma dracma. E o que é uma dracma? A dracma é uma moeda valiosa. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela acendeu a candeia e varreu toda a casa para encontrar aquela dracma perdida. Essa mulher representa a igreja. E muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada, nós perdemos dracmas. Nós perdemos valores. E uma noiva sem um colar de 10 dracmas é uma noiva irresponsável. É uma noiva que não está assumindo o seu compromisso. É uma noiva que não está adornada conforme o desejo do noivo. E o que ela precisa fazer? Faxinar a casa. E sabe o que Deus está falando conosco aqui nesta noite? Que nós, a igreja do Senhor, precisamos faxinar nossa casa, encontrar valores que nós perdemos. A igreja tem perdido dracmas nesses dias, mas por nós mesmos nós não vamos achar. Nós precisamos da luz do Espírito Santo para trazer clareza ao nosso coração, para que possamos enxergar como é que está a nossa vida e voltarmos a estarmos nos preparando, porque nós temos um compromisso, nós temos uma aliança no dedo, nós temos um chamado, nós precisamos andar conforme o modelo do noivo, nós precisamos amadurecer. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não vai buscar uma igreja imatura. Jesus não vai vir buscar uma igreja que está flertando com o mundo. Jesus não vai buscar uma igreja que está adulterando, uma igreja que é infiel a Ele, uma igreja, uma noiva que diz que tem compromisso com Ele no domingo, mas na segunda-feira está com amizade com o mundo. Não! Nós precisamos da luz do Espírito Santo nesses dias. A igreja do Senhor precisa achar a dracma perdida. Precisamos estar prontos. Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque lá na consumação, perto do casamento, o clamor do Espírito Santo e da noiva só será um. E a noiva e o Espírito dizem: vem. O Espírito Santo, ele terá um papel como amigo do noivo. Quando a noiva estiver adornada, preparada, ele vai clamar, dizendo: noivo, pode vir, monte no seu cavalo branco,
coloque a sua coroa e venha, porque a noiva também está preparada, adornada. Aleluia! E esse clamor é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Quem está ouvindo essa palavra nesta noite aqui? A igreja dos nossos dias precisa entender a sua chamada. É por isso que Paulo está orando pela igreja, dizendo: eu quero que vocês sejam iluminados pelo Espírito, para que vocês compreendam a riqueza da glória da sua herança. Vocês precisam entender que vocês foram chamados por Deus. E qual é essa chamada de Deus para a igreja? A chamada de Deus para a igreja, o chamado de Deus para a igreja não é sobre o que realizamos. O chamado de Deus para a igreja não é sobre conquistas, não é sobre posição social, intelectual, mas o chamado de Deus para a igreja é o que a igreja está se tornando. Essa é a nossa chamada. Não diz respeito ao que nós fazemos, não diz respeito nem a milagres, porque o próprio João Batista não fez nenhum milagre. João Batista, ele não operou nenhum milagre, mas João Batista entendeu a sua chamada. Aleluia! João Batista entendeu que ele precisava cumprir o seu chamado, e o chamado de Deus para nós hoje é o que nós estamos nos tornando. A ordem que Jesus deu para os seus discípulos em Mateus 28, Sandro, qual foi a ordem de Jesus? Ide por todas as nações e fazei discípulos. A ordem de Jesus não foi: ide, monte grandes bandas gospel, vão pelo mundo e façam vários CNPJs, levantem grandes estruturas lindas, coloque placas de igrejas denominacionais, sejam famosos, levante prédios, organizações. A ordem de Jesus para a sua igreja não foi isso. A ordem de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos: vão e façam seguidores, discípulos. Discípulos, essa é a ordem de Jesus, essa é a nossa chamada. Nós usamos tudo isso aqui, irmãos, apenas como uma ferramenta, pastores. Mas o propósito de Deus, a chamada de Deus para nós é sermos discípulos de Jesus. Discípulos que seguem os passos do seu mestre. Quem está entendendo isso aqui, gente? A finalidade da igreja não é prédio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você e eu, nós somos a igreja do Senhor. E qual é o propósito, qual é o chamado? Por que Paulo orava? Paulo orava para que a igreja se tornasse discípulos irrepreensíveis, chamados para serem conformes o seu mestre, o seu Senhor. Romanos 1:7 diz: todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Qual que é o chamado da igreja? Qual que é o chamado da igreja? Ser. E o que é santo? Separado, exclusivo. É por isso que Pedro vai dizer: vós sois nação santa. A igreja é nação santa, aleluia. Propriedade exclusiva, um reino de sacerdócios. Qual é a nossa chamada? Romanos 8:28 vai dizer, 29, porque Ele nos escolheu de antecipação e nos predestinou para sermos o quê? Conformes à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o nosso chamado? O chamado da igreja é ser discípulo. Pastor, eu não consigo ser um discípulo, eu não sou capaz. Pastor Rogério ontem trouxe uma palavra sobre Lucas 5, a pesca maravilhosa. Olha como Deus é lindo, Ele pegou discípulos incapazes, homens que eram pescadores, Pedro, homem grosso, homem iletrado. Jesus pegou 12 homens que ninguém dava nada, estavam lá, aliás, eles não tinham nem capacidade de fazer uma pesca. Homens que estavam lá à beira do mar, frustrado. Eu e você, frustrado. Aleluia. Quem olha para mim, para você e vê você hoje na igreja,
Quem olha para nós, muitas vezes olha, vê os pastores aqui, nós não somos o que somos por causa de nós mesmos, nós somos o que somos porque Deus nos escolheu. E você pode fazer muitas coisas, mas não pela sua capacidade. Nós fazemos porque aquele que nos chamou, aleluia. Quantos foram chamados por Deus aqui, gente? Ele pega pescadores comuns, Galileus era Guaianás, irmão. Galileu era Guaianás, está entendendo Guaianás? O pessoal melhorzinho era da Judéia, perto de Jerusalém. Inclusive o único discípulo de Jesus mais capacitado intelectualmente era Judas, porque era o único lá da Judéia, da parte do Morumbi. O resto era tudo de Guaianás, fundão. E tinha uma galera lá da cidade de Tiradentes. E a galera da cidade de Tiradentes era Pedro, Tiago, João, os filhos do trovão lá. Os caras eram ignorantes, ruim. Mas Jesus, aleluia, Ele não chama capacitados. Quem pode glorificar o Senhor? Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre nós, não é sobre nós. Ele pega pessoas iletradas. Assiste a série The Chosen. É uma série que fala sobre os discípulos de Jesus. Você abaixa o aplicativo aí. Quem já assistiu aqui? Se você não assistiu, abaixa o aplicativo, é de graça. Milhões de pessoas já assistiram essa série. Ela trabalha essa questão dos discípulos de Jesus, e cada detalhe de cada discípulo, e você olha que aqueles homens eram homens como nós, que ficava brigando enquanto Jesus estava operando milagre, que brigava por poder. Tiago e João queria poder e queria posição. Enquanto Jesus chamou eles para serem discípulos, eles estavam lá dizendo: eu vou sentar do lado dele direito. Quem é o mais responsável? Quem é o mais importante aqui? Pedro batia no peito: sou eu. Homens de Guaianás, eis, que foram chamados para serem a noiva do Cordeiro, discípulos. 12 homens, Jorginho, 12 homens galileus transtornaram o mundo. 12 homens. Quem vê Pedro cheio do Espírito Santo pregando em Atos 2, nem sabe que no final da escola foi reprovado. Pastor André fez 3 anos e meio de faculdade com Jesus, Pedro, e na hora da prova, do exame, na hora de entregar o TCC, quem já fez TCC aqui? Misericórdia. Quem inventou esse negócio de TCC não vem de Deus, né, dona Marta? Na hora de entregar o TCC, o que Pedro faz? Ele nega Jesus, ele traz Jesus. E quem vê Pedro na sexta-feira, e depois de alguns dias, precisamente 50 dias depois, na festa de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregando para multidões, ele pregou para multidões, o seu sermão, 3.000 almas. Quem vê Pedro pregando, irmãos, nem Pentecoste não sabe o que aconteceu com Pedro na Páscoa. Por isso, se puder olhar para alguém que está do seu lado e falar assim: você está me vendo hoje aqui, irmão? Amém? Mas não vai ser como aquela canção que diz: você vai ficar lá embaixo e eu vou estar no palco, não. Diga para essa pessoa: você vai subir comigo e nós vamos celebrar junto ao Senhor, e todo mundo vai se alegrar com as nossas vitórias. Todo mundo, glória a Deus, sabor de mel vai ser para todo mundo. Amém? Sabor de mel é para todo mundo. Sobrevivi, tem uma canção que diz, aleluia. E a prova é para mostrar para mim e para você que é capaz. Você é capaz. A igreja, nós somos a igreja do Senhor.
Nós temos uma chamada, e nós fomos chamados, elegidos. Não foi quando Deus fez o mundo, não. Antes da fundação do mundo Ele já nos elegeu, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, segundo o seu propósito. Aleluia! Essa é a nossa chamada, sermos a noiva do Cordeiro, discípulos de Jesus, vivermos na presença do Senhor. Foi para isso que Cristo nos salvou, foi para isso que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Meu Deus, aleluia, aleluia. Deus, Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é salvação. O que é salvação? É você sair de um lugar de trevas e você ser levado para o reino, salvo em Cristo Jesus. O que é salvação? Salvação é você ser reposicionado no seu lugar de origem. Você não foi criado para ser pecador, você não foi criado para ser drogado, você não foi criado para ser ladrão. Deus não criou você, você não é um projeto falido. Nós fomos eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos filhos irrepreensíveis, santos, separados para Deus. Quem pode glorificar Jesus por isso? Essa é a razão que Ele enviou seu Filho. Por que Jesus veio, irmão? Por que Jesus se fez carne e habitou entre nós? Por que Ele levou sobre Ele as nossas maldições? O castigo que nos traz paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos separados de Deus, destituídos da glória. Nós éramos por natureza, como diz Efésios 2, filhos da ira. Andávamos conforme o caminho deste mundo, cegos, perdidos, lamaçal de pecado. Nós andávamos sob a influência do príncipe deste mundo. Éramos filhos da desobediência. Nós estávamos inclinados à carne. O que dominava a nossa vida era a carne. Escravos do pecado. Assim é uma pessoa longe do propósito de Deus, escravo do pecado. Depravados, caídos. Pastor, esqueci o nome dele, Paul Washer. Ele veio pregar no Rio de Janeiro. Ele é um pastor muito abençoado. E ele pegou o filho dele, porque ele estava pregando na comunidade no Rio de Janeiro, e ele viu um baile funk. Ele viu ali traficantes dentro daquele sistema dele, com armas nas mãos, Valdir. E ele pegou o filho dele e ele disse: filho, tá vendo aquele traficante ali? Tá vendo aquele homem com uma arma na mão? Assim é o seu pai, sem a presença de Deus. Depravados, caídos, perdidos, filhos de Adão. Efésios 2:4 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida em Cristo. Por isso, verso 8, fomos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E fomos feitos por Ele, criados em Cristo, seja Jesus, em Jesus, para boas obras. Nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que foram preparadas previamente por Deus. Deus já estabeleceu e já projetou até a forma que nós iríamos andar. Por isso que quando Deus Ele olha para nós,
No olhar de Cristo, Ele olha filhos irrepreensíveis. O que é filhos irrepreensíveis? Pessoas que não precisam de disciplina. Meu Deus, eu sonho olhar para os meus filhos e falar: esse ano não teve disciplina. Imagine, quem é pai aqui? Não precisar disciplinar um filho. É um sonho, né? Um dia só, Aline, um dia pelo menos. O Mateus está de um jeito, irmão, está falador. Ele chegou na Maria hoje e falou assim: Mariazinha, vai pra salinha, Não foi, Chico? Oi? Tirando barato, vai pra salinha. 4 anos, irmão. Falei, Jesus de Nazaré. Quem te viu, hein? Eu dou risada, irmãos, é maravilhoso. Foi assim que Deus projetou a igreja. O projeto de Deus é esse para nós: filhos irrepreensíveis. Nós somos uma nova criação, e aquele que está em Cristo, nova criação é. O que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5,17? Aquele que agora está em Cristo, que foi transportado, que foi salvo, que está em Cristo, precisa estar, permanecer em Cristo, é uma nova criação. Não é a criação antiga mais. A velha criação é a criação de Adão. Agora nós somos uma nova criação, segundo Cristo. Por isso a igreja é chamada de cristãos. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque agora nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo não é semelhante à natureza antiga. Agora ele precisa andar em novidade de vida. Agora ele é nova criação. Ele é separado para Deus, um novo ser. É por isso que precisa de nascimento, novo nascimento. Por isso que Jesus falou: é necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? É ser salvo, irmão. O que é nascer de novo? Nascer de novo é se revestir do novo homem. E sabe o que está acontecendo hoje? A gente quer melhorar o velho homem, mas o velho homem não tem como melhorar. É por isso que a gente vem aqui na igreja e mata ele nas águas do batismo. Quem está entendendo isso aqui, gente? Tem que sepultar o velho homem. Está entendendo, Rodrigo? Não dá para melhorar. Não dá para chegar no Adão caído e vir aqui colocar uma blusa nova nele. Não dá para pegar um porco, dar banho nele e colocar um lacinho. Não, o porco tem que se transformar em ovelha. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmãos? É ovelha. Não dá para lançar pérolas aos porcos. Tem que matar o Adão. Olha para alguém que está do seu lado e fala: tem que matar o Adão. Fala com fé. Se revestir do novo homem, do pleno conhecimento de Cristo, daquele que te criou, segundo a imagem de Jesus. Colossenses 3,12, Paulo diz: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmãos, algumas ações, alguns frutos que nós estamos dando não condiz com a nossa nova natureza. Quem está entendendo isso? Não condiz. Alguns frutos que nós estamos dando não condiz com a nossa nova natureza, com a nossa vocação, com o nosso chamado. É por isso que somos 60 milhões de evangélicos no Brasil, Jair. 60 milhões. E o Brasil está como está, porque não são pessoas que entenderam a sua nova natureza. São pessoas que estão dentro da igreja, frequentadores de culto, consumidores da fé. Porque se 12 homens fizeram um rebuliço em Jerusalém, Samaria, o que aconteceria se esses 60 milhões de cristãos cheios de sabedoria, revelação, vivendo o seu chamado, o que iria acontecer com essa nação? Quem está entendendo, irmãos? O que falta para nós hoje é entendermos que nós fomos chamados
para sermos semelhantes a Jesus. Essa é a nossa chamada. Eu amo servir a igreja, desde pequenininho. Aliás, irmãos, a casa dos meus pais foi a primeira sede da igreja Casa do Refúgio, na década de 60. Ou seja, eu nasci na igreja, desde pequeno, envolvido com louvor. Pequenininho eu ia para as vigílias, minha avó fazia vigílias chamada culto matutino, 4 horas da manhã, eu dormia nos bancos, irmão. 4 horas da manhã ela tocava a sanfona na igreja e a igreja se reunia lá e todo mundo ia. Eu cansei de dormir ajoelhado, ser usado nos sonhos. Eu já contei aqui na igreja que por isso que eu vejo Mateus hoje, eu lembro, eu apanhava todo dia, né? Eu sentava na igreja e bagunçava, meu pai percebendo, ia lá, me dava um beliscão profético, e eu chorava na presença do Senhor. Os irmãos olhavam dizendo: meu Deus, vai ser pastor. Meu Deus. Fui criado na igreja. Com 12 anos de idade, tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária com a minha avó e conhecer um trabalho lá em Mato Grosso do Sul, no meio dos índios. Peguei o violão lá e toquei, já servindo ao Senhor. Com 17 anos, irmãos, Deus me chamou desde pequenininho. Com 16 anos, acredito, eu já estava liderando um grupo dos meus primos, 12 primos, 12 primos da Galileia, de Guanás, e era Zacarias, olha o nome, Zacarias, Zaqueu, Isaac, Jacó, Israel, Tiago, o nome era esse, Lucas, Sofoneu. Lucas aqui era um menorzinho da turma lá, Aliás, Lucas, se eu falar aqui que eu já apanhei por causa do Lucas, já apanhei por causa desse, deixa quieto, irmãos. Mas eu fui chamado para liderar um grupo. Nós trabalhávamos com um grupo de samba. Na época o samba era samba. E nós fazíamos trabalho lá na antiga FEBEM, lá na casa, na Fundação Casa, no Brás. Tocava, pregava, já novo já. Envolvido com campamento junto com a minha esposa, líder de jovem, ministério de louvor. Fiz muitas coisas, irmãos, pela misericórdia de Deus. Eu amo servir a igreja, eu amo. Aliás, eu incentivo, encorajo pais, coloco seus filhos para se envolver com a igreja. Meu final de semana era sábado, domingo na igreja, ensaiando, não era, Lucas? Todos. Nós passávamos final de semana na igreja ensaiando. Por isso que hoje, Rodrigo, quando você me chama para o ensaio, eu fico assim: meu Deus, eu ensaiei minha adolescência toda. Eu amo tocar, pregar, servir. Eu amo a igreja, eu amo adorar Jesus. Já eu e o Sandro está aqui, junto com o Sandro fizemos 3 anos capelania no hospital penitenciário lá em Santana. Eu amo isso aqui, eu amo estar aqui. Eu amo pregar a palavra, eu amo estar se envolvendo com a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por mais precioso que seja tudo isso, essa não é a minha chamada. Nosso chamado não é tocar, cantar, não é pregar, até pregação. A nossa chamada é se tornar discípulo de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Porque você pode olhar para alguém hoje e dizer: nossa, olha, esse irmão tem dom, ele é chamado. Veja como ele canta, como ele prega. Isso é vocação, é dom, é exercer sua função. E Romanos 8:29 vai dizer que os dons são irrevogáveis. Tem gente que tem dom, mas não tem temor a Deus. Acredita? Tem gente que tem dom, mas ainda não entendeu a sua chamada. É por isso que em Mateus 7:20, Jesus vai falar
para uma geração de pessoas: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas eu expulsei demônio, mas eu fiz sinais, você fez, mas você não entendeu a sua chamada. Você não compreendeu que você foi tirado do império das trevas e você foi transportado para o reino. Você foi projetado para ser discípulo, filho. E todo filho precisa crescer. Todo filho precisa crescer. E aí que está o problema dos nossos dias. Porque a salvação, meus irmãos, ela funciona em 3 etapas. Eu encerro agora aqui a mensagem, aplicando para nós, como nós vamos exercer nosso chamado. Nós precisamos entender que salvação, ela funciona em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Quanto ao passado, nós fomos salvos, justificados e reconciliados mediante a fé em Cristo Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? O que aconteceu conosco? A cédula de dívida, toda a dívida que nós tínhamos, Cristo, Ele rasgou e cravou na cruz. Amém? Então, no passado não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Ou seja, nós somos livres da condenação do pecado. E isso diz respeito ao que Cristo fez por nós. Amém, irmãos? Mas não para por aí. E esse é o problema dos nossos dias. É que tem gente que fragmentou o evangelho e acha: não, já está tudo bem comigo. Tem gente que, não, eu sou salvo, está tudo bem, está tranquilo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ser ministrado. Não entendeu que a salvação, ela precisa também atingir o nosso presente. E Paulo vai dizer em Filipenses 2, que Deus opera tanto o querer como o realizar, verso 13, vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, irmãos, a obra não terminou. Agora que a responsabilidade aumenta. É agora. Glória a Deus, foi presente, é graça, é favor imerecido, pastor Rogério. Não era para estarmos aqui, mas agora a responsabilidade aumenta, porque agora nós estamos sendo renovados, nós estamos nos arrependendo, e dia após dia nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E como é que eu faço isso? Permanecendo em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criação é. Pela morte de Cristo nós fomos livres da condenação do pecado, justificação, reconciliados. Agora, o que precisamos é desenvolver o quê? A vida de Cristo em nós, nossa nova natureza. Quem está entendendo isso? Precisa desenvolver a nova natureza, precisa crescer em Cristo, não tem que regredir, como a igreja aos Gálatas. E essa é a oração de Paulo, precisa crescer. Romanos 5:10, pode vir aqui o ministério de louvor. Porque se nós, quando era inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, preste atenção, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, pastor André, está falando que fomos salvos pela morte. Agora, para seremos salvos pela vida de Cristo. Na morte, Ele nos salvou e nos justificou. Agora, na vida de Cristo em nós, nós somos santificados, transformados de glória em glória, desenvolvendo e aplicando a nossa salvação, obedecendo ao Senhor, entendendo e vivendo a nossa chamada.
Romanos 6:22, agora libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o fruto para a santificação. Precisa se santificar, meu irmão. Quem está entendendo isso aqui? Só que a igreja hoje fragmentou isso. É por isso que estamos cheios de pessoas dentro da igreja celebrando. Pecou a semana toda. Viveu uma vida desgraçada, perdão da palavra aqui, sem compromisso com Deus, irresponsável, dando lugar a Adão, a natureza antiga. E a gente está chegando domingo, levantando a mão e dizendo, glória a Deus, assobiando. Não entendeu a salvação. Se nós somos salvos, precisamos andar como salvos. Se nós somos salvos, precisamos andar conforme a nossa nova natureza, natureza divina. E qual é esse processo de Deus em nós? O que está acontecendo conosco hoje, aqui agora? O Adão está sendo mortificado. E a nova natureza, a natureza celestial, a natureza divina, o Espírito do Cristo em nós, está crescendo. Estamos nos tornando irrepreensíveis, maduros, cheios de fé. Através do que? Através da vida de Cristo em nós, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. E o último texto que eu leio é Filipenses 3:12. Olha o que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Aí o verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado, da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele diz no verso 15: por isso todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo para a igreja: nós estamos em uma carreira agora, nós estamos avançando, nós temos um alvo, nós temos um prêmio. O prêmio é cumprir o nosso chamado. Então nós precisamos crescer, e todos aqueles que estão crescendo, que estão amadurecendo, eles precisam ter o mesmo modo de pensar, a mente de Cristo, meu irmão. O que você pensa durante a sua semana? Parou para pensar? Eu fiquei pensando essa semana o que passa na minha mente a semana toda. Netflix, réus, dívidas, projetos, sonhos, tênis, comidas. Aquele que tem a mente de Cristo, ele pensa em Cristo. Nós precisamos encher a nossa mente de tudo que é bom, perfeito, agradável. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Já era para estarmos longe, mas ainda estamos como criancinhas, recebendo leitinho. Já era para estarmos avançando como igreja, mas ainda temos alguns problemas de relacionamentos interpessoais. Ainda temos dificuldade de perdoar, ainda temos dificuldade de sermos fiéis, ainda temos dificuldade de olhar para o irmão e dizer eu te amo. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Se nós fomos chamados por Deus, nós devemos andar de modo digno do chamado que nós recebemos. Nós precisamos honrar a camisa de cristãos. Nós precisamos fazer valer a pena
o sangue que foi vertido na cruz. Nós não fomos comprados com ouro e nem com prata. Nós fomos comprados com preço de sangue. De sangue. Então nós devemos andar de forma digna. Precisamos vigiar, igreja. É tempo de vigiar, igreja. É tempo de orar, é tempo de ler Bíblia. É tempo de pedir a Deus: Senhor, sonda, vê se existe alguma coisa em mim. Mortificar o Adão, a natureza velha. Primeira briga que acontece, o Adão ressuscita, irmão. Ainda temos dificuldade de lidar com dinheiro. Temos tantas dificuldades, ainda temos vaidades, ainda temos ganâncias. Mas aquele que é chamado para ser como Cristo deve ser manso e humilde. João vai dizer: se estamos nele, devemos andar como ele andou. Pedro vai dizer que nós somos santos, porque é santo aquele que nos chamou. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado. Tem que ter força. É presente a salvação, mas para possuir o reino tem que ter força, tem que resistir. Tem que resistir. É por isso que estamos aqui hoje, para desenvolver a nossa salvação, para crescermos, para andarmos conforme a nossa chamada, vigiando o tempo todo, porque a obra ainda não terminou. Estamos em um processo de transformação todo dia, e nós devemos vigiar, porque o diabo anda ao nosso derredor, e ele está doido para dar rasteira na igreja. Por isso que ele está lançando suas setas. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que todo dia o pecado vem na sua porta, irmão. É por isso que todo dia ele vem com uma voz dizendo: desista, para, renuncie. A igreja não é seu lugar. O que você está fazendo aí? É o diabo querendo roubar a sua vocação. É o diabo querendo tirar você do seu chamado. É o diabo lançando para você setas como ele lançou para Eva. Acorde, igreja. Desperta. Você é eleito, escolhido, chamado para ser santo, separado, exclusivo, noiva, sem mancha, sem rúcula, sem ruga, sem mácula, separada, exclusivamente para Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. A obra não terminou, Senhor. Nós precisamos deixar as coisas que ficaram para trás, precisamos avançar. Nós precisamos crescer, Senhor. Nós precisamos deixar de ser inconstantes, de sermos meninos levados por qualquer falácia, por qualquer voz, por qualquer luta, por qualquer tempestade. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-nos. Que essa palavra possamos esconder no nosso coração nesta noite, Senhor, porque nós não queremos pecar mais contra Ti, não queremos viver na prática do pecado, Senhor. Nós queremos viver em santidade, Senhor. Purifica a nossa mente, purifica o nosso modo de andar, purifica-nos, ó Deus. A Tua palavra esconde. Guarde essa palavra que Deus ministrou sobre a sua vida nessa noite. Amados, nós somos filhos de Deus, chamados, escolhidos. Precisamos andar segundo a nossa vocação, a nossa chamada. A estrada ainda é muito longa, temos muito a percorrer. Oh, Espírito Santo,
crer. Meus dons e talentos são pra, é tudo pra sua glória, Senhor. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo, estamos sendo purificados. Vem tua obra em mim, completa a obra, Senhor. Tu possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos, meus dons, declara, igreja. Te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida. Aleluia. Tu és meu Senhor, assim como fogo, Assim como o fogo refina amor, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Consagre a sua vida ao Senhor. Neste momento, diga: Senhor, me santifica, Pai. Alguns eles conseguiram desenvolver mais a sua salvação, outros têm mais dificuldade. Mas o Espírito Santo fala com você nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor, Ele disciplina porque Ele ama. E nós somos disciplinados porque ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento e amadurecimento. E o irmão Jair diz que quando nós terminamos a mensagem, ele via um anjo de branco vindo até aqui o altar e selando essa palavra, dizendo para essa igreja que Ele ama essa igreja. Ele te ama tanto que você entrou aqui hoje pedindo uma resposta para Deus. E a resposta de Deus para você é essa palavra que foi liberada. Que você viva conforme a sua chamada. Assim como Pedro, você é capaz de viver a chamada de Deus. Receba em nome de Jesus. Alguns ainda o processo é mais demorado. Outros já conseguiram entender. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor, porque você foi escolhido. Você foi chamado para refletir a glória de Deus.
As pessoas precisam olhar para você nas ruas e ver algo diferente na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas não será a roupa que você está vestindo. Você pode até se vestir bem, é claro, glória a Deus. Mas as pessoas vão olhar e vão dizer: não é a roupa, é algo que está diferente em você. O que você tem, eu preciso dessa paz. Eu preciso desse brilho, eu preciso dessa essência que está sobre a sua casa, que está sobre a sua família. É a vida de Cristo em nós. Pessoas comuns, pessoas simples, mas que entenderam a sua chamada, compreenderam a sua chamada. Saia daqui nesta noite aperfeiçoando a sua salvação, cuidando, zelando desse presente, como uma terra que Deus entregou para você, pronta para frutificar. Isso é a salvação, uma terra pronta para frutificar. E saia daqui vivendo para a glória de Deus. Mas você não toca, você não canta, mas você tem uma chamada, você é discípulo, você tem a presença, e o mundo vai olhar para você e vai dizer: esse casal tem algo diferente. Eu vejo algo diferente nesse jovem, nessa criança. Eu estava em casa hoje com o Felipe, o filho do Rael, do tio Natan. Ele olhou para mim e disse: eu abracei aquela senhorinha que mora lá embaixo na rua. E ela olhou para mim e disse assim: eu senti Cristo me abraçando. Quem está entendendo isso aqui? Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo nessa igreja, eu vejo Cristo na vida dos meus pastores, nas famílias aqui. Eu vejo Cristo nessa igreja, eu vejo o Espírito Santo em nós, e nós vamos avançar para a glória de Deus, amém? Você pode levantar a mão para a gente encerrar em nome de Jesus. Vamos cantar essa parte, Lucas. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. Eu não morrerei, Antes viverei, enquanto não houver terminar. Não vivo do que vejo, mas vivo do que penso. Se Ele é fiel, Jesus é fiel. Não descansarás, nem desistirá. Tudo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar o Senhor. A nossa pátria está nos céus, a obra não terminou, nós aguardamos um grande dia, e neste momento nós seremos salvos, porque nós seremos revestidos de um novo corpo, e nós seremos revestidos de imortalidade, e nós seremos semelhantes a Jesus, porque o veremos como Ele é. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Esse é o meu alvo. O meu alvo é contemplar a face do meu mestre. O meu alvo é receber o prêmio, a recompensa do precioso trabalho de Jesus, e naquele dia eu ser transformado. Então seremos salvos do poder do pecado, da morte, do inferno.
e viveremos para todos sempre, de eternidade a eternidade. Viveremos e reinaremos com Ele. Aleluia! Essa é a nossa esperança. E João diz: amados filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Levante suas mãos, receba a bênção apostólica e vamos encerrar para a glória do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. A igreja vitoriosa, escolhida, declare bem forte amém, assim seja, e dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Deus te abençoe.